E se eu te dissesse que o maior vilão da carreira do Neymar não foi o Zuniga, nem os zagueiros carniceiros da França, e muito menos aquele tornozelo que parece feito de vidro? A gente passou anos comprando essa narrativa de coitadinho, de caçado em campo, de vítima do destino, mas a real é muito mais amarga e difícil de engolir. O Neymar não foi derrotado por ninguém, além dele mesmo. Ele simplesmente desistiu de ser o maior jogador do planeta para virar um outdoor ambulante, um produto de prateleira que, por acaso, ainda sabe chutar uma bola. Ele é o único ser humano que nasceu com o código-fonte do futebol instalado na cabeça, com talento puro o suficiente para sentar na mesa do Messi e do Cristiano Ronaldo e falar de igual para igual, mas ele preferiu a mesa de pôquer. Ele escolheu ser o dono da festa, em vez de ser o dono do jogo. E olha só onde a gente chegou agora em 2026. O retorno dele pro Santos, com o corpo pedindo arrego, a exclusão humilhante da lista da Copa do Mundo e essa palhaçada de virar atração de circo na Kings League. Nada disso é azar, é boleto, é a conta chegando com juros e correção monetária depois de uma década onde o projeto de marketing engoliu o atleta por inteiro. O Neymar é, sem sombra de dúvida, o maior desperdício de potencial da história do esporte mundial. E tá na hora da gente parar de passar pano e olhar pro buraco que ele mesmo cavou. Pensa comigo, ninguém acorda um dia e resolve jogar a carreira no lixo. Isso é um processo, uma erosão lenta que começou lá atrás, quando ele ainda era o príncipe herdeiro do trono do futebol mundial. Muita gente aponta o dedo para várias datas, mas o começo do fim tem um dia exato, o verão de 2017. Naquele momento, o Neymar estava no topo da cadeia alimentar no Barcelona. Ele tinha acabado de liderar aquela virada histórica contra o PSG, num jogo onde o Messi, o maior de todos, parecia um coadjuvante perto dele. Ali era o recado: eu sou o próximo. Mas sabe o que ele fez? Ele fugiu, não tem outra palavra. Ele trocou a competitividade brutal da Espanha, onde cada jogo era uma guerra pelo topo. Pelo conforto bilionário de Paris, ele preferiu ser o maior peixe de um aquário pequeno e controlado. O PSG não era um projeto esportivo, era uma bolha de ego. Ele quis sair da sombra do Messi para provar que era o melhor, mas acabou indo para um lugar onde ninguém o desafiava, onde ele podia fazer o que quisesse e ainda assim ganhar o campeonato local jogando com o freio de mão puxado. A verdade é que, ao trocar o Barcelona pelo PSG, o Neymar parou de evoluir taticamente aos 25 anos. Enquanto o Messi e o Cristiano se reinventavam a cada temporada, o Neymar estagnou. Ele virou aquele cara que dá o drible pelo drible, que busca a falta para parar o jogo, que se joga no chão porque sabe que o talento dele basta para bater um time médio do campeonato francês. Mas não basta para ganhar uma Champions League sozinho. Os números dele na França sempre foram maquiados por essa falta de nível técnico dos adversários. Ele empilhava gols e assistências, mas na hora que o bicho pegava, na hora que a pressão subia, o corpo dele começava a falhar. E não era só o tornozelo, era a mente que já tinha se desligado da obsessão pela vitória. Ele se tornou um dono de clube antes de ser um campeão, e quando você escolhe o conforto em vez do conflito, o seu futebol morre um pouquinho todo dia. Sabe o que é pior? É a gente olhar pro lado e ver o contraste. Olha o Cristiano Ronaldo. O cara tá beirando os 40 anos, rico o suficiente pra comprar um país pequeno, mas ele ainda é um obcecado. Ele ainda olha pra Eurocopa como se fosse o primeiro troféu da vida dele. Ele trata o corpo como um templo, uma máquina de alta performance. Agora olha pro Neymar nesse exato momento, aos 34 anos. Ele deveria estar no auge da maturidade, naquela fase onde o corpo ainda aguenta e a cabeça já entende tudo do jogo. Mas o que a gente vê é um ex-jogador em atividade. A imagem dele batendo pênalti num torneio de youtubers, cercado de influenciadores e fazendo gracinha pra câmera, enquanto a seleção brasileira se prepara para uma Copa sem ele, é de chorar. É a prova cabal de que ele desistiu do esporte de elite. Ele não quer mais o estresse de ser cobrado por 200 milhões de pessoas. Ele prefere os likes de quem não entende nada de tática, mas adora ver um drible de efeito que não leva a lugar nenhum. O buraco é mais embaixo quando a gente fala da parte física. O corpo fala, e o corpo do Neymar tem gritado há anos, mas a gente sempre caiu na conversa fiada de que era falta de sorte. Ah, o zagueiro bateu forte. Ah, o campo tava ruim. Mas vem cá, coloca a mão na consciência agora. Você realmente acredita que um atleta de elite que passa as férias em cruzeiros, que não perde uma festa de aniversário da irmã, que vara madrugadas em mesas de pôquer e lives de joguinhos, vai ter a mesma durabilidade de um cara que dorme às 10 da noite e mede cada grama de proteína que ingere?
O futebol moderno não é mais o futebol dos anos 70, onde o talento resolvia tudo sozinho. Hoje, o jogo é uma máquina industrial europeia de altíssima intensidade. Se você não respeita o esporte, ele te mastiga e te cospe fora. As lesões crônicas do Neymar não eram bruxaria, eram sintomas, eram o grito de um organismo que não tinha o descanso necessário, que não tinha o fortalecimento mental para suportar a carga. O tal do Projeto Parça foi o prego no caixão do ídolo. A gente criou um monstro. O Neymar se cercou de pessoas que nunca diriam não pra ele. Quando você tem um exército de gente que depende do seu dinheiro e da sua fama pra viver, ninguém vai chegar pra você e falar: cara, descansa, você tem jogo importante semana que vem. Pelo contrário, vão te incentivar a abrir mais uma garrafa, a fazer mais uma festa, a voar de jatinho pra lá e pra cá no meio da temporada. O talento puro dele tentou lutar contra essa falta de disciplina por muito tempo. O Neymar é tão bom, mas tão bom, que mesmo sendo um atleta de meio período, ele ainda conseguia decidir jogos. Mas o tempo é cruel. O tempo não perdoa quem acha que é maior que o sistema. A indisciplina e o foco total em patrocinadores, em marcas, em parcerias comerciais, venceram o amor pelo futebol. O menino que encantou o mundo lá no Santos, que dava chapéu em zagueiro por diversão, morreu asfixiado pelo próprio ego e por uma assessoria que achou que transformar um jogador em brand era mais importante do que transformar um jogador em lenda. Olha só a loucura que é o presente dele. Ele volta pro Santos agora, em 2026. Não como o herói que vem pra reconquistar a América, mas como uma peça de marketing pra tentar salvar o que restou da sua imagem. Ele não consegue jogar 90 minutos intensos. Ele entra em campo e parece que tá jogando uma partida de exibição. Um amigos do Neymar contra amigos do Whindersson. Ele virou um influenciador que sabe bater na bola, e não um jogador que usa a influência pra ser melhor. A exclusão dele da Copa não foi uma injustiça do treinador, foi uma constatação da realidade. Como você convoca um cara que não tem ritmo, que não tem fôlego e que a qualquer momento pode postar uma foto num cassino enquanto o time tá concentrado? O técnico da seleção fez o que ninguém teve coragem de fazer nos últimos 12 anos. Ele tratou o Neymar como um jogador comum, porque, pela primeira vez na vida, o futebol do Neymar se tornou comum. A verdade é que a gente se sente traído. O torcedor brasileiro projetou no Neymar a redenção de uma geração, a chance de voltar a ter o melhor do mundo, e ele tinha tudo pra ser. Ele tinha o drible do Ronaldinho, a objetividade do Romário e a visão de jogo do Zidane, mas ele não tinha o caráter competitivo desses caras. Ele se contentou com o dinheiro. E tudo bem, cada um faz o que quer com a vida, mas então não peça pra ser tratado como gênio, não peça pra ser comparado com o Pelé, só porque os números de gols na seleção são parecidos. Os gols do Pelé construíram 3 estrelas no peito. Os gols do Neymar em amistosos contra seleções de segundo escalão e em ligas árabes ou francesas só serviram para alimentar o ego dele e o bolso dos patrocinadores. A conta chegou e ela é amarga. O Neymar vai se aposentar sendo lembrado mais pelas polêmicas, pelos cruzeiros e pelas quedas no gramado do que pelos títulos de expressão que ele deveria ter conquistado como protagonista. O que acontece amanhã? O futuro dele é previsível, vai terminar a carreira no Santos fazendo alguns gols de falta, dando alguns dribles pra gerar clipe no TikTok e depois vai sumir no mundo do entretenimento, vai virar dono de time, vai morar em Miami, vai continuar sendo bilionário, mas o vazio vai estar lá. Quando ele olhar pro lado e ver caras com metade do talento dele levantando taças e sendo respeitados pelo suor, ele vai entender o que jogou fora. Ele trocou a eternidade por uma década de festas VIP, ele trocou o Olimpo pelo camarote. É triste porque a gente queria que ele fosse o que ele prometeu ser, mas ele nunca quis o fardo da grandeza, ele só queria o bônus, nunca o ônus. E se eu te dissesse que o Neymar não é um exemplo de sucesso, mas sim um alerta? Ele é o lembrete de que talento sem foco é só um desperdício colorido. Ele é a prova de que o marketing pode te deixar rico, mas só a disciplina te deixa imortal. A trajetória dele é o manual de como não gerenciar uma carreira se o seu objetivo for entrar para a história. Ele preferiu ser o rosto de uma geração de influenciadores do que o capitão de uma geração de vencedores. No fim das contas, o Neymar não foi o sucessor do Pelé, ele foi apenas o maior e se da história do futebol. A pergunta que fica agora, para você refletir, é simples e curta. Daqui a 50 anos, as pessoas vão lembrar do Neymar pelos lances em campo ou pelas polêmicas fora dele.
Coloca aí nos comentários, você ainda acha que ele foi vítima das lesões ou ele foi o arquiteto da própria decadência?